Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matrizes e alguns tipos especiais de matrizes. Vamos lá! Uma matriz A de ordem M por N é uma tabela de elementos que estão dispostos em M linhas e N colunas. Geralmente, designamos as matrizes por letras maiúsculas. Nesse caso aqui, eu estou considerando com a letra A. O primeiro índice da matriz, que é o M, se refere à quantidade de linhas e o segundo índice se refere à quantidade de colunas que ela possui. Os elementos da matriz A, geralmente a gente indexa como sendo A e J. Lembrando que o elemento A e J está dizendo que ele está na linha I e na coluna J. Eu posso representar uma matriz entre colchetes ou entre parênteses, fica a critério de vocês, tá? Lembrando que o índice, a ordem da matriz, geralmente a gente coloca como subíndice ou da letra, se eu representei pela letra matriz, ou no caso aqui que eu representei pelos elementos da matriz A e J, fora dos parênteses ou colchetes, tá bom? Então, aqui está a forma geral de uma matriz A que tem ordem M por N. Então, cada elemento aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o A2N, estou dizendo que ele está na posição 2N, ou seja, está na segunda linha e na enésima coluna. Como exemplo, eu tenho aqui uma matriz A de ordem 2 por 2, que tem uma linha composta pelos elementos 0 e 1, outra linha composta pelos elementos 3 e 4. Então, por exemplo, se eu quero saber a posição que esse elemento aqui, 3, está na minha matriz, então é só eu olhar que linha ele se encontra. Segunda linha. Que coluna ele se encontra? Primeira coluna. Então, ele está na posição 2, 1, tá certo? Analogamente, eu tenho aqui uma matriz que ela é de ordem 2 por 3, ou seja, ela tem duas linhas e 3 colunas. Se eu quiser saber, por exemplo, qual é a disposição desse elemento aqui, 3, é só eu olhar que linha ele se encontra. Primeira linha. Que coluna ele se encontra? Terceira. Então, ele está na posição 1, 3. E assim sucessivamente. Bem, então vamos falar um pouquinho de tipos de matrizes especiais. Então, vamos considerar inicialmente uma matriz A, uma matriz de ordem M por N. Então, o que seria uma matriz quadrada? É uma matriz cujo número de linhas é igualzinho ao número de colunas, ou seja, M é igual a N. Então, como exemplo aqui, eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2, duas linhas, duas colunas. E outro exemplo aqui, eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, que é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, já sabe, se for uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, ela é uma matriz quadrada. O que seria uma matriz nula? É uma matriz cujos elementos são todos iguais a zero, ou seja, cada elemento A e J na minha matriz é igual a zero. Coloquei aqui como exemplo uma matriz de ordem 1 por 3 e uma matriz de ordem 2 por 2. Veja que todos os elementos são iguais a zero. O que seria uma matriz linha? É uma matriz que possui uma única linha, ou seja, o M, que se refere ao número de linhas, é sempre igual a 1. Então, eu tenho aqui, como exemplo, uma matriz de ordem 1 por 2, uma linha, duas colunas, e uma matriz de ordem 1 por 5, uma linha e 5 colunas. Então, se ela tem uma única linha, ela é chamada de matriz linha. Analogamente, eu defino o que é uma matriz coluna. É uma matriz que possui uma única coluna, ou seja, N é sempre igual a 1. Então, como exemplo, eu tenho aqui uma matriz de ordem 2 por 1, né? Duas linhas, uma coluna, e uma matriz de ordem 3 por 1, três linhas e uma única coluna. Então, tem uma única coluna, matriz coluna. Tem uma única linha, matriz linha. E o que seria uma matriz diagonal? Uma matriz diagonal é uma matriz que é quadrada, ou seja, ela possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, e cada elemento A e J com I diferente de J é sempre igual a zero. Ou seja, vamos aqui. Primeiro, eu estou no primeiro exemplo, que é uma matriz de ordem 2 por 2. E aí, eu quero que ela seja uma matriz diagonal. Então, se o índice, a posição do meu elemento, se o I, que é o índice da linha, for diferente do índice da coluna, então esse elemento tem que ser igual a zero. Então, vamos lá.
O primeiro elemento aqui, que é o 1, ele está em que posição? Na posição 1, 1, que é a primeira linha, a primeira coluna. Como I é igual a J, ele pode ser qualquer valor. Esse próximo elemento aqui, qual é a disposição dele? 1, 2, ele está na primeira linha e segunda coluna. 1 é diferente de 2? É. Então, ele tem que ser igual a 0 para que minha matriz seja diagonal. E o próximo elemento aqui, que disposição ele está? Está na disposição 2, 1, porque ele está na segunda linha e primeira coluna. 2 é diferente de 1? É. Então, esse elemento tem que ser igual a 0. O último elemento da minha matriz, que é o menos 2, ele está em que posição? Na posição 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. 2 é igual a 2? É. Então, ele pode ser qualquer valor. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que a minha matriz A ela é uma matriz diagonal, porque ela é quadrada e os elementos que têm índice da linha diferente do índice da coluna são todos iguais a 0. Observe que esses elementos aqui, que são todos, que a gente vai chamar isso aqui de diagonal principal, que é o quê? Quando o índice da linha é igualzinho ao índice da coluna, pode ser quaisquer valores. O que importa é que fora dessa diagonal principal, que é onde os elementos, o índice da linha é igualzinho ao índice da coluna, quem estiver fora dessa parte da diagonal principal tem que ser todos iguais a 0. No próximo exemplo, que é a nossa matriz B tem ordem 3 por 3, observe que os elementos em que I é igual a J seriam esse primeiro elemento, que é o 6, que é o elemento que está na posição 1, 1, né? Primeira linha e primeira coluna. O 2, que está na posição 2, 2, que é segunda linha e segunda coluna, e o 1 que está na posição 3, 3, que está na terceira linha e terceira coluna. Então, esses três aqui podem ser quaisquer valores. Agora, fora dessa diagonal principal, a gente tem que ter sempre todos os elementos iguais a 0. Então, é o que acontece aqui. Então, eu tenho um exemplo de matriz diagonal, tá? O que seria uma matriz de identidade? É uma matriz também quadrada, ou seja, que o número de linhas é igualzinho ao número de colunas da matriz. E cada elemento A e J, onde o I é diferente de J, é 0. E se o I for igual a J, esses elementos têm que ser todos iguais a 1. Em resumo, o que é que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo o seguinte, que tem que ser uma matriz de identidade, tem que ser uma matriz quadrada, e que os elementos da diagonal principal, que é onde o índice da linha é igualzinho ao índice da coluna, tem que ser todos iguais a 1. E os que estão fora da diagonal principal tem que ser todos iguais a 0. Então, tá aqui, ó, um exemplo. Uma matriz de ordem 2 por 2, diagonal principal, todos os elementos iguais a 1. Fora da diagonal principal, todos iguais a 0. Na minha matriz B de ordem 3 por 3, a mesma coisa. Diagonal principal, todos os elementos são iguais a 1 e fora dela, todos os elementos são iguais a 0. Matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Também é uma matriz quadrada, número de linhas igualzinho ao número de colunas. E o que a gente tem é o seguinte, que o elemento A e J sempre é igualzinho ao elemento AJI para todo o IJ que você pegue na sua matriz. Ou seja, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que se eu inverto o índice da linha com o índice da coluna, o elemento tem que ser o mesmo. Ou seja, vamos pensar aqui nesse primeiro exemplo. Vamos pegar aqui o elemento, esse 1 mesmo, que é o primeiro elemento. Que posição ele está? Na posição 1, 1, primeira linha, primeira coluna. Se eu inverto 1 com 1, continua sendo o mesmo elemento, né? Então, ele vai ser igual a ele mesmo, óbvio. A mesma coisa para menos 2. Ele está em que posição? 2, 2. Se eu inverto 2 com 2, continua sendo a posição 2, 2. Então, ele tem que ser o mesmo elemento, óbvio. Mas vamos aqui para esse primeiro número 5 que aparece. Que posição ele está? Posição 1, 2, que é a primeira linha e segunda coluna. Se eu inverto 1, 2, então fica o quê? Posição 2, 1, que é essa posição aqui de baixo. Então, para a minha matriz ser uma matriz simétrica, eu tenho que ter esse elemento igualzinho ao elemento anterior, que é 1, 2. Então, 5 tem que ser igual a 5. A 1, 2 tem que ser igual a 2, 1. Então, nesse caso, minha matriz ela é simétrica. Aí, vamos para o exemplo aqui da matriz B, que é uma matriz de ordem 3 por 3. Vamos ver se ela realmente é simétrica, né?
Primeiro elemento, há um 1. Se eu inverto 1 com 1, continua sendo o próprio elemento, não faço nada, né? Esse elemento, vamos olhar a diagonal principal primeiro. Esse elemento aqui, menos 1, está em que posição? 2, 2. Se eu inverto 2 com 2, continua a posição 2, 2. Nada a fazer. Se eu pego o elemento 1 aqui de baixo, que ele está na posição 3, 3, inverto 3 com 3, continua o mesmo elemento, nada a fazer. Então, observe que a diagonal principal, eu invertendo o índice da linha com o índice da coluna, não muda em nada, né? Podem ser quaisquer valores na diagonal principal. Aí, agora, vamos para esse 2 aqui na primeira linha. Qual a posição dele? Posição 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Quem tem que ser igual a ele? O elemento, quando eu troco 1 com 2, fica o elemento 2, 1. Então, esse elemento 2, 1, segunda linha, primeira coluna, tem que ser igualzinho a ele. Aí, vou para o próximo. Quem é esse elemento aqui? Esse 0, ele está na posição 1, 3. Primeira linha, terceira coluna. Então, ele tem que ser igual a quem, professora? Tem que ser igual ao elemento 3, 1. É quando eu troco 1, 3, fica o elemento 3, 1. Então, 0 é igual a 0, certo? E esse outro elemento aqui, que posição ele está? 2, 3, segunda linha, terceira coluna. Ele tem que ser igual a quem? Ao elemento que está na posição 3, 2, terceira linha, segunda coluna. Então, são iguais? São. Então, de fato, minha matriz ela é simétrica. Então, já deu para perceber que numa matriz simétrica, a diagonal principal pode ter quaisquer valores reais. Fora dela, aí a gente tem que tomar esse cuidado, né? Índice da linha diferente do índice da coluna. Lembre que quando você inverte a posição, tem que ser o mesmo elemento. A IJ tem que ser igual a JI, certo? Próximo tipo de matriz. Matriz triangular superior. O que é uma matriz triangular superior? É uma matriz quadrada em que A e J é igual a 0 se o índice da linha for maior do que o índice da coluna. Vamos lá, no primeiro exemplo. Aqui eu tenho uma matriz quadrada, né, de ordem 2 por 2. Eu quero que ela seja triangular superior. Então, eu quero que a IJ seja igual a 0 se o índice da linha for maior do que o índice da coluna. Então, vamos lá. Esse primeiro elemento aqui é o elemento 1, 1. 1 é igual a 1, então nada a fazer, pode ser qualquer valor. Quem é a posição do número 5 aqui na minha matriz? 1, 2. O 1 é maior do que 2? Não, então ele pode ser qualquer valor. Próximo. Quem é o 0 está em que posição? 2, 1. 2 é maior do que 1? É. Então, para ela ser triangular superior, esse elemento A2, 1 tem que ser igual a 0. Ok. Quem é a posição do elemento do número 1 que eu estou circulando aqui? É a posição 2, 2. 2 é maior do que 2? Não. Então, ele pode ser qualquer valor. Então, o que eu tenho aqui é que a minha matriz, A2, 2, ela de fato é uma matriz triangular superior. Dá até para fazer um triângulozinho aqui, né? Para, de fato, ver que a minha matriz ela é triangular superior. Tá mal feito meu triângulo, né? Mas dá para se ver que dá para construir um triângulozinho na parte superior da minha matriz. Então, no exemplo aqui da minha matriz B de ordem 3 por 3, será que ela é uma matriz triangular superior? Vamos lá. A gente já sabe que na diagonal principal, I é igual a J, então pode ser quaisquer valores, né? Ok? Então, vou para fora da diagonal principal. Essa ordem aqui, qual é a posição do número 7? 1, 2. 1 é maior do que 2? Não. Pode ser qualquer valor. Então, a posição do 8, que posição é essa? 1, 3. 1 é maior do que 3? Não. Qualquer valor. Que posição é essa daqui do 2? É a posição 2, 3. 2 é maior do que 3? Não. Qualquer valor ele pode assumir. Agora, vamos para aqui, para abaixo da diagonal principal. Que posição é essa? 2, 1. 2 é maior do que 1? É. Então, ele tem que ser igual a 0. Que posição é essa aqui? 3, 1. 3 é maior do que 1? É. Então, ele tem que ser igual a 0. Que posição é essa outra? 3, 2. 3 é maior do que 2? É. Então, ele tem que ser igual a 0. Ou seja, esse também é outro exemplo de matriz triangular superior, né? Então, observe entre esses dois exemplos que eu coloquei aqui, dá para se ver uma coisinha, né? Além do que eu falei, que é o seguinte. A matriz triangular superior, abaixo da diagonal principal dela, o que acontece? Todos os elementos são iguais a 0. Então, eu já tenho na minha cabeça que uma matriz triangular superior, para ser realmente triangular superior, tem que ser quadrada e todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal têm que ser iguais a 0, que é justamente onde o índice da linha é maior do que o índice da
coluna, certo? E para finalizar, o que seria uma matriz triangular inferior? É bem parecido com o caso anterior, né? É uma matriz quadrada, né? O número de linhas é igualzinho ao número de colunas, em que a IJ é zero, só que agora o índice da linha tem que ser menor do que o índice da coluna, né? Então, vamos lá. Vou devagarzinho e depois a gente vai percebendo aquela nuance. Então, observe que na diagonal principal sempre é igual a J, pode ser quaisquer valores. Esse zero está em que posição? Está na posição 1, 2. 1 é menor do que 2? É. Então, esse elemento tem que ser igual a zero. O elemento 2 aqui está em que posição? 2, 1. 2 é menor do que 1? Não. Então, ele pode ser qualquer valor. Então, observe aqui que eu estou com um exemplo de matriz triangular inferior. Estão vendo que eu sou ótima com o desenho, né? Então, vamos lá. Então, veja que eu consegui construir um triângulozinho inferior na minha matriz. No caso da minha matriz B, de ordem 3 por 3, eu tenho aqui, né? Já sabe, diagonal principal, né? Sempre pode ser quaisquer valores, porque I é igual a J. Aí, eu vou para cá. Que posição é essa? 1, 2. Desculpa. 1, 2. Primeira linha, segunda coluna, né? Então, posição 1, 2. 1 é menor do que 2? É. Então, o elemento tem que ser igual a zero. Que posição é essa? 1, 3. I, que é o 1, é menor do que 3? É. Então, esse elemento tem que ser zero. Esse aqui, que posição é essa? 2, 3. 2 é menor do que 3? É. Então, tem que ser igual a zero. Que posição é essa aqui? Posição 2, 1. 2 é menor do que 1? Não. Então, pode ser qualquer valor. Que posição é essa do 8? 3, 1. 3 é menor do que 1? Não. Então, pode ser qualquer valor. Que posição é essa do 6? 3, 2. 3 é menor do que 2? Não. Então, pode ser qualquer valor. Então, eu consigo construir um triângulozinho na parte inferior da minha matriz. Então, minha matriz é uma matriz triangular inferior. Agora, observe, olhando as duas matrizes que eu exemplifiquei, o que acontece de fato quando eu tenho uma matriz triangular inferior? Além dela ser quadrada, eu estou vendo que acima da diagonal principal, todos os elementos dela são iguais a zero. Então, é isso, pessoal. Espero todos vocês na próxima aula.